do Saúde Digital, hoje com Gustavo Landsberg, meu colega conterrâneo mineirinho, médico de família, que encontrou no empreendedorismo uma maneira de entregar tudo que ele acredita e de dar vazão para as ideias dele. A gente vai entender aqui um pouco do médico de família que foi para a tecnologia e hoje é empreendedor serial e vai contar das soluções que ele tem hoje no mercado, mas principalmente ele ainda não deixou e nem pretende deixar de ser médico de família. Então isso é interessante, né? Como que o médico de família encontrou saídas para entregar o que ele acredita, o que ele quer e ter competitividade no mercado. Landsberg. Obrigado prazer, pelo cara. Convite, cara. Muito obrigado mesmo. Aliás, a gente já tem um podcast, um trecho de podcast gravado em 2018, lá no RIS, cara, em 2018. Ah, verdade. Você lembra? Verdade. Eu nem lembro, deve ter sido os primeiros podcasts nossos. Depois achar esse aí. Que eu tava fazendo a cobertura lá do RIS, né, o Healthcare Innovation Show, e eu levei todo o meu equipamento, microfone e 2018? tudo. 2018, cara. Caramba, hein? Você tava lá com o canguru. Com o canguru, verdade. Mas antes de falar do canguru, fala do seu background aí pra gente. Bom, como você falou, eu sou médico de família, né, de formação. Me graduei na UFMG em 2003. 21 anos depois eu continuo tendo que explicar o que é médico de família para as pessoas, né? Porque quando pergunta, o que você faz? Sou médico. A próxima pergunta... De quê? De quê, exatamente. Aí explicar o que é médico de família, a pessoa fica fingindo que entendeu ali. Aí pergunta, é tipo clínico geral? Ou é tipo médico de antigamente? É, mais ou menos isso aí. E aí eu comecei a carreira achando que eu ia ser cirurgião plástico, mas eu vi que eu gostava da medicina de família. E aí na época eu estava começando, né, as primeiras residências assim, da medicina de família no Brasil. E aí entrei nessa carreira. Fui realmente... entrei na residência, depois fui preceptor, fui professor da graduação, e aí publiquei artigo, publiquei livro, fui fazer um mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona, e aí nessa época eu queria continuar atendendo os pacientes que eu já atendia remotamente, queria fazer telemedicina de alguma forma, na época era por Skype, o que dava para fazer, mas as pessoas achavam que eu era um extraterrestre, né? Fazer medicina por Skype, nós estamos falando de 2011, então... Você já queria fazer telemedicina? Eu queria fazer telemedicina, já achava que dava, mas não existia possibilidade. Sem condições. Sem condições. Em 2020 o pessoal já o CFM autorizou e já não deu certo. Eu lembro dessa virada da pandemia aí. Antes da pandemia, eu tinha vários amigos. Aí eu já estava fazendo várias coisas de tele, meus colegas jogavam tomate, pedra. Eu falei, que isso? Vai perder a essência da medicina, vai perder o contato humano. Virou pandemia, tá todo mundo, de alguma forma, fez ou tá fazendo, né? Cara, você falando aí, eu fiquei em 2004, fiz um estágio lá na UAB, em Barcelona, né? É Tibidabo, né? Sim. Tibidabo, é a avenida? O que era o Tibidabo? Não, o Tibidabo era aquele parque em cima. É o parque lá em cima da montanha. É Castelldefels, eu acho que era, se não me engano. Avenida? Mas a estação de metrô, eu acho que chamava Tibidabo, que eu descia. Pode ser, lá em cima. Eu estudava no Hospital São Paulo, né? Porque tem o campus, que é mais longe, mais distante. Eu ficava no campus. É. São Paulo é perto da praia, não é? É perto da Sagrada Família. Sagrada Família. Eu saía da aula, passava em frente àquele monumento lá, ficava... Muito legal Barcelona. Demais, né? Demais, cidadezinha. E aí, lá em Barcelona, você teve uma ideia aí, você falou assim, cara, eu tô limitado como médico de família, né? Quero entregar bem mais e não tô conseguindo. E aí... Aí eu comecei a estudar por conta própria. Eu fui ver, o que meu conhecimento pode me ajudar? Eu sou médico, eu não posso exercer a medicina aqui, né? Demora um tempo a validar o diploma. E aí eu comecei a estudar prontuário eletrônico, que era o que tinha na época. Falei, vou procurar emprego numa empresa de prontuário eletrônico. Aí comecei a frequentar congressos de informática médica para ver o que tinha. Comecei a estudar por conta própria, fui me apropriando disso. Acabou que a minha dissertação do mestrado teve a ver com isso, foi sobre sistemas de classificação em atenção primária. E quando eu voltei para o Brasil, o Luiz Fernando Rolim, não sei se você conhece. Rolim, sim, ele não é da Unimed hoje? Sim. Já esteve aqui no podcast. Figura fantástica. Ele é da Seguros, né? Gente boa demais. Gente boa demais, super admiro. Ele me levou para a Unimed de Belo Horizonte,
e me jogou na TI lá, no meio de 160 pessoas de TI para aprender o idioma deles lá, assim. Aí começou a minha história com a tecnologia. E aí eu fui vendo que eu tinha uma pegada de inovação, fui conseguindo propor alguns projetos bem legais, assim, na época, bem inovadores, mas acabava que na hora de... As provas de conceito eram super bem avaliadas, dava certíssimo, gerava notícia, gerava buzz, mas na hora de ir para a operação, ninguém queria pagar a conta, ninguém queria assumir o pepino. A gente fez coisa tipo colocar Xbox na enfermaria de pediatria para estimular pós-operatório deambulação precoce, para os meninos poder levantar e sair. A gente fez o primeiro app do Brasil que integrou com o Saúde da Apple, foi da Unimed BH, porque eu queria pegar os passos, né, para ver quantidade de exercício. Então, eram várias coisas diferentes que a gente foi fazendo, que geravam um buzz danado, mas que depois... Que ano que era isso, cara? Isso, nós estamos falando de 2013, 2014. Engraçado, ontem eu estava almoçando com o Luiz De Luca, que é um cara influente aí no mercado de saúde, já teve aqui no podcast, que eu admiro muito, e ele perguntando exatamente isso, assim, cara... Me fala aí, a saúde digital no Brasil, me conta uma que deu certo. Assim, eu falei, pois é, De Luca. Boa pergunta, né? Aí você fica com a cara assim, né? Qual que deu certo, né? E aí, eu tenho uma opinião. Por que será que, né? A inovação, por que tem tanta dificuldade, assim, dessa adoção? A POC vai bem, né? Quando tá no marketing vai tudo bem, né? Fazemos inovação, aí grava vídeo, coloca lá assim, nossa... Posta no LinkedIn, estamos na inovação, mas só inovação de pau. Quando vai para a operação, para o rollout, não vai. O que você acredita que acontece, cara? Eu acho que deve ter vários motivos. Um deles, essa época que eu fazia esses projetos, eu tinha vontade de matar um tal do sujeito chamado Roy. Esse sujeito chamado Roy me dava ódio, porque tudo que ia fazer tinha que provar o retorno, né? E tem coisas que não são necessariamente financeiras, tem ganhos que não são necessariamente financeiros, né? Então, é muito visto como um incremento de custo e sem trazer necessariamente ou tangivelmente um retorno. Tem coisas que você vai evitar que podem demorar anos para acontecer. E se não acontece, como é que você mede? Então, assim, tem umas certas... Ou ter os dados, acesso aos dados para poder medir e trazer esses ganhos, eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com pagar a conta, eu acho. E eu concordo. É isso mesmo, né? Porque a cabeça dos decisores, ela é de uma época em que a transformação digital era muito incipiente e que tudo que era feito era facilmente medido, né? Porque, cara, você abre a loja lá, sabe o aluguel, quanto custou o aluguel, vamos lá, abre o hospital, sabe quanto que custa o leito, sabe quanto que você recebe pelo plano de saúde, e aquilo é a matemática. Então, os decisores ainda, eles estão fazendo essa transformação, então a cabeça deles ainda, ela foi construída, foi formada, a forma de medir o ROI era muito preto no branco. Esse é um ponto. E isso mostra também que, por mais que a gente esteja falando aí, você está falando de 2013, mais de 10 anos, a saúde digital como um todo é muito nova para um setor extremamente conservador. E precisa ser conservador, lidamos com vidas, né? Então, esse conservadorismo, aliado a essa transição geracional, ela impede o crescimento rápido da saúde digital. Mas não que não tenhamos crescimento, mas o crescimento não é rápido, porque a gente olha e compara com as fintechs, né? A gente olha e compara, cara, mas surgiu a startupzinha ali, de repente surgiu o Buscapé, e aí de repente virou a potência, surgiu o Nubank, de repente é o maior banco do mundo, né? E qual que é o exemplo que você tem para a saúde? Não tem. E provavelmente não teremos, né? Mas os avanços, eles estão acontecendo, mas não na velocidade que nós, empreendedores, gostaríamos. Verdade. E soma-se isso a questão da regulação também, né? Que é bem pesada com a gente, né? E tem que ser mesmo, acho que é isso. São todos, mas assim, eu acho que esse ajuste de expectativa, ele acaba sendo necessário, Concordo. né? E não que
eu estou resignado com isso. Não concordo, tá? Com o Capó, que só fazer inovação para ir para marketing. Então, a marketing fala, vejo assim, muitas... vamos investir lá no Cubo. Aí vou ser apoiadora do Cubo. Aí vai lá que apoia o Cubo como marketing, né? Para contar no... Mas e aí? O que vocês estão fazendo de fato? Agora eu faço essa ponderação aqui do timing e do setor que a gente tem. Mas queria que você contasse. Aí foi lá dessas POCs, aí veio a Canguru, né? Eu fiquei, acho que uns 5 anos lá na Unimed, assim, até teve nesse período da fundação do Centro de Inovação que conseguiu alavancar muita coisa e tal, mas certa hora eu senti vontade de empreender. Eu tinha algumas ideias que eu queria fazer, apareceu um edital do governo do estado, do CID, um acelerador do governo do estado, tinha um amigo na época, tivemos uma ideia junto, vamos pegar a ideia que eu tinha mais carinho, mandei. Inclusive a gente aprovou no CID um app para cuidar de diabético. A ideia era de um programa de cuidado para diabetes. Assim que a gente aprovou, já pivotamos para gravidez, por causa da questão quanto tempo eu ia conseguir, em quanto tempo que eu ia levar para conseguir mostrar que eu evitava uma complicação no diabetes. A primeira complicação do diabetes, que costuma ser retinopatia diabética, pode demorar 15 anos. Então, vou ter que ficar 15 anos convencendo o cara a se alimentar, a fazer exercício e tal, para depois provar que eu estou evitando uma retinopatia diabética. E aí a gente lembrou da gravidez, da questão da cesariana. A gravidez tem começo, meio e fim, né? Um ciclo mais curto dá para mostrar resultado mais rápido. E aí a gente já pivotou para a gravidez e fomos para essa linha de raciocínio. Que ano, mais ou menos? Isso, 2014, 15. 14 para 15. Em 2017, eu acho que eu te conheci lá num congresso da Eretz Bio, onde você estava sendo incubado, né? Já estava... Ali você já estava dando os primeiros... Já estava... Tinha uns 2 anos que já estava namorando, né? Que já estava saindo de mão dada e tal. Aí ali começou realmente uma relação mais próxima com o Einstein, né? E aí, conta aqui qual que era a dor que o... Ele tá de pé ainda, né? O Canguru. Tá. O que é a dor que ele resolve? Principalmente a questão da cesariana, né? É um problema de saúde pública no Brasil. A gente está quase voltando para a primeira posição de cesarianas no mundo, né? A gente perdeu a posição para a República Dominicana, mas ano passado piorou de novo o nosso indicador. E é um problema de saúde pública que a gente não fala muito sobre ele, né? Cara, o país que mais faz no mundo. Estamos em segundo lugar agora. Mas nós vamos recuperar a posição. Estamos em vias de recuperar a posição. Triste, né, cara? É triste. É mais ou menos 1 milhão de cirurgias que a gente faz desnecessariamente por ano. E todos os benefícios que a gente deixa de contar com isso. Então. Lembrei aqui, a capa desse podcast, aliás, é minha esposa em trabalho de parto. Sério? Eu lembrei do nosso podcast. Olha! Porque nessa época, eu estava nascendo meu segundo filho, Matias, e eu estava muito vivendo, né? Todos os meus filhos foram de parto normal, e a minha esposa, uma guerreira do parto normal. Ela não é médica. Já dá uma pista. Já dá uma pista por que ela quis parto normal, né? Provavelmente fosse médica, não. Talvez ia para outro caminho. E aí, a capa do nosso podcast, depois eu vou ver Vamos procurar. Vamos procurar. Tá lá em 2018, a capa é ela em trabalho de parto. Que legal. Tem 6 anos, seu mais novo. Exatamente, 6 anos, Matias. E conta qual que era, qual que era o propósito aí? O que está por trás disso, desse cenário? O propósito era realmente devolver o protagonismo para a mulher, né? Porque hoje a gente já conhece que 70% das mulheres começam o pré-natal desejando ter um parto normal. E algo acontece no meio do caminho que menos de 50% delas conhecem. Hoje a gente tem mais parto por cesariana do que parto normal no Brasil. E tem várias causas aí, mas no final do frigir dos ovos, se a gente olhar bem para a questão, a única pessoa que se beneficia dessa situação, de alguma forma, é o obstetra. É o obstetra. É o obstetra. Porque nenhum outro tá... porque se for pensar bem... É mais caro para o plano de saúde... Tem maior risco de complicação, é uma cirurgia segura, né? Tudo bem, na maior parte das vezes dá tudo certo, mas a chance de um sangramento, uma infecção é maior, e fora os benefícios que você deixa de contar do parto normal, né? O simples ato de passar pelo canal vaginal no nascimento ali, traz uma série de... Eu lembro de escutar na faculdade, eu fiz o FMG como você, mas eu lembro muito de escutar na faculdade palavras assim, parto
normal é parto cesárea. Porque né, de médico, professor falando isso. E aí, aonde que tá essa... Por que veio essa cultura? É a cultura da facilidade mesmo, você acha? Ou tem algo por trás aí do... ou é o comodismo mesmo de planejar, né? Porque é como se fosse um momento planejado, né? O comodismo de planejar é relevante para as duas partes, né? Mas eu acho que tem vários fatores. Talvez o nosso parto normal no Brasil, o parto vaginal no Brasil também, a gente coloca uns penduricalhos neles e alguns procedimentos que já são, às vezes, até contraindicados, né? A questão da episiotomia de praxe, por exemplo, que a gente tanto viu na faculdade, né? Muito. Você né, não se perguntava se a mulher queria fazer, se não ia fazer, se era necessário. Chegava, cortava. Eu já vi fazer sem anestesia. Eu já vi o cara falando, tá com dor do parto mesmo, cortava. Já depois resgatando na minha graduação e nos estágios que eu fiz, certos procedimentos e certas situações que hoje eu falo que absurdo. Né, até a questão da violência obstétrica. Agora, indo na raiz da questão, eu acho que tem vários aspectos culturais e até do medo do parto normal, pelas condições que era feito, muitas vezes bastante sofrido, bastante dolorido também. Então, a mulher culturalmente tem medo do parto normal. A mulher brasileira ela tem medo do parto normal. É uma cultura do medo. Eu acho que passa muito por aí e várias outras... são muitas causas, né? E aí o aplicativo, a intenção dele era a mulher, né, a gestante, ela faz o cadastro, ela começa a imputar os dados ali, e do outro lado tem uma equipe que assessora. Tem uma equipe de enfermagem. Aí é outra causa que assim, é muito centrado no médico, né? Todo o modelo é muito centrado no obstetra. E você vai em outros países, às vezes o pré-natal de baixo risco, eu vi o modelo da Holanda, da Espanha, nem passa pelo médico. São enfermeiras e midwives, né, que fazem o acompanhamento pré-natal de baixo risco e muitas vezes o parto. A gente não tem muito essa cultura. No SUS, sim, né, intercala, medicina de família, atenção primária ali, faz junto com a equipe de enfermagem. No aplicativo, a gente faz uma análise de risco, né, a partir de algumas características da gestante, perguntas que ela resposta, faz o plano de parto, que é um instrumento em que ela manifesta as opções dela, ao mesmo tempo que ela se informa, né, sobre possibilidades de ambiente, de alívio da dor, acompanhante, várias coisas que ela tem direito ou que ela pode escolher. Então, assim, é um instrumento de educação e também de ela poder pactuar aquilo com o médico dela. Só de chegar no ginecologista obstetra com um plano de parto preenchido, pelo tom da conversa ali, já dá para saber o que se pode esperar. Né? E você, no começo, era B2C? A paciente pagava pela assinatura? Não, sempre foi B2B. Eu achava que se eu fizesse um trabalho legal, conscientizasse as mulheres e ela tomasse a decisão do que ela achava era melhor para ela e pactuasse isso, e isso trouxesse os benefícios até econômico-financeiros decorrentes, eu achava que eu ia economizar para a operadora. Então, no B2B, sempre eu foquei na operadora. Falei, vou cobrar de quem está pagando a conta. Mas depois eu aprendi que quem paga a conta, na verdade, não é a operadora, são as empresas. Porque 80% dos planos de saúde são corporativos. Perfeito. Né? E aí, mas o que você... Mas a empresa nem ficava sabendo? Ela não... talvez se você tivesse vendido pelo RH, você acha que teria mais sucesso? Não, a gente até conseguiu algumas empresas fecharam com o RH, mas era mais comum pela operadora. A operadora tinha mais sensibilidade do problema, no final das contas, porque até indicador que ele presta para a ANS, né? Precisa. É um dos indicadores lá. Eu acho que o RH falta maturidade para entender essa dimensão. Também não é um player de saúde, né? A operadora, a empresa vinha mais como um benefício. Legal, ela vai ter ali uma enfermeira que ela entra, tira as dúvidas, conversa, né? A grávida tem muita dúvida, muita questão para perguntar. Então, assim, esperar a consulta médica demorava muito. Com o app, ela entrava ali e já tinha uma resposta imediata com a enfermeira. E aí, eu acho que não teve o crescimento que você desejava e você partiu para novas empreitadas. Sim. Qual foi o próximo passo? De lá, deixa eu lembrar, eu passei por tanto lugar. A gente teve dificuldade de manter até a remuneração, a minha própria remuneração, então eu não pude ficar dedicado a isso, já traz vários problemas. A gente sabe que o empreendedor que não está 100% no negócio ali, a coisa
não decola e não vai com a mesma... Perfeito. Né? Os próprios investidores não vão se interessar por um cara que não está 100%. Então, eu acabei mantendo assistência, mantendo outras atividades. Se eu me lembro bem, acho que a primeira... Aí eu vim para São Paulo. Eu fui trabalhar na Docway, a convite do Fábio. Com telemedicina. Com atenção primária e domiciliar, híbrida. A gente fazia atendimento remoto e presencial. Fizemos um projeto lá de visitas domiciliares, principalmente idosos. Aí depois eu passei pelo Sírio, passei pela SAMI, fui head de serviços médicos lá na SAMI. Dei um monte de volta aí, sempre na área de consultoria, então juntando tecnologia e atenção primária, essas duas coisas. Teve um período que eu passei pela Doutor Consulta também. Uma época. Você andou muito nas empresas de saúde digital, levando atenção primária, que é onde que todo mundo fala que tal economia, que você vai economizar, que você vai trazer sustentabilidade para o mercado, que você tem que investir em atenção primária. Exatamente. Mais difícil acontecer, né? Difícil, é a mesma coisa da inovação. A atenção primária é super importante. Teve uma certa época que era a boia da salvação, né, do setor saúde, mas assim, a gente não vê decolar. E aí todo mundo fala que faz também. Fala que faz. Vai lá pro marketing, cuidando de atenção primária. Posta no LinkedIn, mas assim, ninguém tá... Né, poucos players que levam a sério aí. Eu acho que eu citaria o exemplo da Alice e da Sami, que colocam isso como uma premissa mesmo, como faz parte da cultura e estão apostando, mas são pequenos, né, perto do todo. A gente ainda não tem... Eu brinco que o Brasil é como se a gente tivesse um monte de escola técnica e um monte de faculdade de pós-graduação, mas não tem o ensino básico na saúde, falta o básico. E aí você volta para BH e já vai trabalhar com a 3Data? Aí depois que eu saí da SAMI, eu recebi o convite do pessoal da 3Data. A 3Data é uma empresa de consultoria em ciência de dados e inteligência artificial, com mais de 10 anos de experiência, com clientes grandes, de setor financeiro, automobilístico e tal. Esse pessoal faz um case no Mater Dei, e o Mater Dei eu falei, opa, esses caras são bons, vou trazer esses caras para ser o nosso braço de saúde. E eles adquirem 50,1% da empresa para migrar da área de consultoria para produtos. Então, a ideia era desenvolver produtos fortemente baseados em IA, com foco em saúde. Perfeito. Então, Gustavo Landsberg, médico, um estudioso e que acredita na atenção primária, no parto natural, no parto normal, trabalhou várias empresas, e aí... Uma área de baixa tecnologia, né? Assim, atenção primária... parto normal. São de baixa densidade tecnológica. Concordo, mas aonde simples, também tem muita oportunidade, sim, né? Sim. Onde que a tecnologia... eu sempre falo que aonde que tem... para mim, o SUS é onde que a tecnologia pode fazer mais diferença. Por quê? Porque qualquer o Pareto, 20% dos esforços vai trazer 80% do resultado. Está zero informatizado, né? Então, a tecnologia na Tesla... se você for lá para a Tesla implementar uma tecnologia, cara, dificilmente. Você vai fazer algo... Agora, se for implementar a tecnologia no SUS, poxa, você vai ajudar, né? O impacto é muito grande. E você sempre teve nessas duas áreas, né? Áreas de alto impacto e levando tecnologia. Uhum. E aí você vai para uma empresa que eu estou entendendo que era uma empresa de consultoria de software, né? Produzia softwares... Principalmente ciência de dados, Ciência de dados? O forte deles é a questão do dado. E por que um hospital... Então, Mater Dei e tal... onde que está ali a sinergia com o hospital? Eu queria que você trouxesse esse conceito, porque eu vejo super sinergia, mas traduz isso, assim, um hospital investir numa empresa de dados a ponto de comprar 50.1, então ela é majoritária dessa empresa, com a intenção de criar produtos de tecnologia para a saúde. Sim. Um primeiro projeto que foi muito relevante lá foi a questão das negociações dos valores dos pacotes com as operadoras. Então, como calcular o custo de uma cirurgia
e ir para uma mesa de negociação com uma operadora com um valor que tem chance boa de fechar. Então, essa foi o primeiro grande projeto que eles fizeram lá, de empacotar melhor e conseguir ter melhores negociações com as operadoras. Esse foi um projeto. O outro projeto que deu muita visibilidade foi o de previsão de mão de obra de enfermagem nos setores diferentes do hospital. Então, eles conseguiram fazer uma análise preditiva que eles sabiam com antecedência onde ia precisar alocar as pessoas nos diferentes setores. Então, eles conseguiram reduzir 85% de hora extra com a equipe de enfermagem a partir desse setor. Então, é a inteligência de dados conseguindo trazer melhores negociações e mais otimização do ciclo de receita, vamos dizer assim. E você estava... E qual que era o seu papel ali antes da aquisição? Não, eu entrei depois já. Eu entrei quando foi criada essa área de produtos, inicialmente como um especialista médico ali para dar essa visão de saúde, depois assumi como o head da área. E a gente gastou muito tempo pesquisando. Então, primeiro mapeando dores, entendendo quais eram as oportunidades ali para propor algumas soluções. A gente chegou a 4 soluções, das quais 2 a gente progrediu mesmo e se tornaram spin-offs, né? São empresas que nasceram a partir dessa pesquisa. Então, a gente foi o ciclo pesquisa, prototipação, desenvolvimento, ida para o mercado e depois realmente criar novas empresas. São 2 startups que já têm CNPJ próprio. Separaram. Separaram. E você acompanhou você chegou em qual fase desse processo? No comecinho, na pesquisa. Na pesquisa? Na parte de pesquisa. A gente usou IA desde o momento de pesquisa, vasculhando bases de dados de diferentes tipos, trabalhando com volumes de dados enormes. Por exemplo, a gente pegou dados de 20 mil startups e fomos analisar o que essas startups estão fazendo, né? Quais setores eles estão. Então, o primeiro insight que a gente viu, você pega as 10 mil startups mais relevantes e você pega o nível de investimento do setor geral e do setor saúde, para eu fazer esse ponto de corte, as startups de saúde são muito mais caras. Coisa de 5 vezes mais caro. Do ponto, sim, que elas pegam mais dinheiro? Pegam mais dinheiro. Exatamente. Você pega as startups mais relevantes do setor geral e faz o recorte por saúde, o ticket médio de investimento das startups de saúde é muito maior. Eu não vou lembrar agora o número de cabeça, não, claro. Mas era gritante. Interessante isso, hein? Super interessante. Outra coisa que a gente viu é que no setor de saúde, as startups que mais estavam surgindo, isso estou falando de 3 anos atrás, antes de ChatGPT, era de ciência de dados e de IA. Então, a gente viu também que era uma tendência que já estava se delineando, então a gente escolheu essa linha de raciocínio. E aí foi isso. E aí vocês, nessa fase, vocês criaram principalmente 2, eu acho que deve ter tido outros produtos que estão sendo utilizados in-house ali pelo Mater Dei, na rede Sim. hospitalar, mas 2 se destacaram e fizeram o ciclo da inovação interna, né? Do início ao fim. Em company, né? Porque você faz do início ao fim, prototipa, faz o rollout e depois spin-off ou cria um novo CNPJ Exatamente. Que vai crescer apartadamente. Quais são esses 2 produtos? São Maria Saúde e Nuve. Maria é uma atenção primária digital que explora 2 inovações. Primeiro, a questão do modelo de atenção primária em si, que para mim já é uma inovação, né? Se oferecer uma telemedicina que não é com um médico, não é um pronto-socorro digital, mas é o seu médico disponível digitalmente para você, com uma equipe multidisciplinar, enfermeira, nutricionista, psicóloga e concierge. Então, é uma equipe multidisciplinar que você acessa pelo app, a sua equipe. Então, essa é a primeira inovação assistencial. Mas tem uma inovação tecnológica que é o formato que a gente entrega isso. Porque é uma telemedicina que a gente chama assíncrona. Quer dizer, principalmente por chat. Então, chat médico. O que dá para resolver num chat por saúde? Claro que nem tudo dá para resolver, mas tem coisa que sim. Uma mulher com uma infecção urinária, por exemplo, ela mesma já sabe que está com infecção urinária. Né? Você já sabe, com meia dúzia de perguntas ali, você consegue identificar a questão, você consegue ver se tem um sinal de risco e você já consegue tratar e mandar uma receita, um pedido de exame por chat.
Aliás, isso é muito feito via WhatsApp com vários médicos Exatamente. espalhados pelo Brasil, é ou não é? Exatamente. Vai voar tomate aí, talvez pedra, mas isso acontece. É raro, mas acontece, É né? raro. Talvez nem tão raro, hein, Slane? Tô zoando. Mas mas assim, a teleconsulta assíncrona, ela está espalhada aí pelos WhatsApp de médicos e pacientes, com certeza. Então, o que a gente fez foi tirar isso do WhatsApp, levar para um ambiente mais seguro e usar a IA generativa para fazer algumas automações que facilitem a vida do médico. Porque o problema também de entregar o WhatsApp, e aí é uma dor de cabeça para muitos colegas, é essa invasão, né? Você está num momento de lazer, você está de noite e chega uma mensagem, às vezes você não pode nem ignorar, porque é uma coisa mais séria, é uma coisa que não dá para adiar. Então, tira um pouco o sossego e o lugar de descanso é uma fonte de burnout, eu acredito. Perfeito, com certeza é muito grande. E aí me conta um pouquinho dos números até agora. Quem que são os clientes da Maria? Os maiores clientes são a CEMIG Saúde, que é a autogestão. Da Companhia Elétrica de Minas Gerais, o próprio Mater Dei, que tem uma autogestão, né? Pouca gente sabe disso, mas quase ninguém sabe disso. O Mater Dei tem uma autogestão para os próprios colaboradores, se não me engano, chega acho que a quase 10 mil vidas no Brasil inteiro, mas hoje ela está focada em Belo Horizonte ainda, né? Os colaboradores de Belo Horizonte. Então, são as autogestão e como que tem sido o resultado? Como que você está vendo aí em termos de ROI? Olha, a gente fez uma análise, a gente fez o Para Casa da seguinte forma, a gente usou dentro de casa, então primeira empresa a usar a Maria foi a A3Data, então 200 vidas. A gente usou o Telegram na época, a gente nem desenvolveu, a gente usou o modelo de IA por trás, mas conectada no Telegram, para ver se dava certo. Foi legal, deu certo, a gente expandiu, fez o nosso próprio app, a gente calculou a economia que a gente fez dentro da A3Data, tivemos uma ótima renegociação com a operadora no ano seguinte, porque... Você comprovou a redução de sinistro. Chegou perto de 10 pontos percentuais a redução de sinistro, com a carteira da A3Data. E aí a gente expandiu para o Mater Dei. Então, eu não estou tão por dentro dos números agora, não estou atualizado, mas acho que por volta de 3 mil vidas ativas do Mater Dei. E lá também a gente conseguiu demonstrar muito a redução de ida ao atendimento presencial, a pronto-socorro, por conta dessa comodidade. Então, imagina, você está com um problema, com uma dúvida, você tira o celular e fala por chat com seu médico. E aí você tem primeiro uma camada de IA. Tem uma camada de IA que faz uma pré-triagem. Uma pré-triagem. Então, você chega lá e fala assim, linguagem natural, estou com dor de barriga, quero mostrar meu resultado de exame, quero falar com meu médico, ou quero deixar uma reclamação, qualquer coisa. Fala em linguagem natural, a Maria entende qual é a necessidade e já manda para a pessoa que vai resolver. Então, se é uma questão administrativa, ela coloca na conversa a concierge. Se é um sintoma, já manda para o médico. E aí começa uma triagem para agilizar a vida do médico. Então, ela faz até 5 perguntas para entender, pegar melhor o contexto e para quando o médico entrar na conversa, ele já tem um pouquinho de visão do que aconteceu. Então, assim, economiza 2 minutos da vida do médico só de fazer as primeiras perguntas. Perfeito, cara. Eu costumo sempre dizer que as boas tecnologias retiram atritos e melhoram o processo. Para mim, está bem claro que retira atritos e melhora o processo e traz economia. Agora, eu acho que das dores aí é o engajamento do paciente numa outra ferramenta que é um outro aplicativo que ele tem que baixar. Passaram pela cabeça de vocês fazer com o paciente via WhatsApp? Haverá. Está em vias de... Mas a gente optou por fazer primeiro num aplicativo próprio. A gente teve uma adesão muito boa. A carteira que a gente mais conhece é a do próprio Mater Dei, né? E teve um engajamento legal que mais de 80% dos pacientes já passaram pelo menos 3 vezes com a gente. Então, devido à comodidade, tem um atrito de baixar um app novo, cadastrar, responder questionário de risco, mas também tem a possibilidade de a gente mandar um vídeo do onboard, conhecer o próprio time de saúde, tem uma experiência legal ali, e eles voltam e usam porque é muito cômodo e é resolutivo. Então, tem uma resolutividade, a última vez que eu verifiquei os números, era 85% de resolutividade, eu não precisava mandar para um outro profissional ou uma consulta presencial. O NPS também estava acima, na casa dos 80%. Assim, eu estou mais próximo do Nuve, que é outra solução que eu vou falar depois, eu não estou com os números de cor na cabeça, mas teve um número que marcou muito, foi o seguinte, 6,6 atendimentos por hora. Era a média dos médicos. Então, assim,
Eu nunca vi um serviço de telemedicina que performasse 6,6 atendimentos por hora com um NPS acima de 80. O interessante aí é que você tem dados, né? Porque ele está imputando dados e você controla a rede, né? Você pode controlar a sua rede Exato. com uma eficiência muito grande e o que não precisa usar a rede física não vai ser usado e você vai dar uma solução para o paciente. E sabe quem teve um papel legal nessa coordenação, nessa navegação pela rede? É a concierge. Porque a gente tem no app essa comodidade. Por exemplo, você hoje tem que fazer, sei lá, tem que fazer uma endoscopia. Eu recebo um pedido de endoscopia. Onde é que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar um perto da minha casa, vou ver a disponibilidade, que dia que é. Com a Maria, o paciente não tem que fazer isso. Ele fala, eu quero marcar uma endoscopia. A concierge faz isso por ele. Então, ela já sabe qual a rede que ele tem acesso e já faz o agendamento por ele. Sensacional, cara. Essa é, para o paciente, uma comodidade muito grande. Ótimo, não vou ter trabalho. Mas, para o lado da operadora, é a oportunidade de escolher qual prestador e de navegar para o melhor custo-benefício. Perfeito. E vamos evoluir para isso, né? Para esses agentes. E aí, Sim. O que eu acredito é que a interface vai ser o WhatsApp aqui no Brasil, né? Também acho. O paciente vai conversar pelo WhatsApp e vai ter um concierge, um agente via IA que vai distribuir, vai filtrar, vai segmentar e vai cair no... Porque você melhora muito o atendimento. E aí, você que está nos ouvindo pode pensar assim, nossa, aliás, coincidentemente eu usei o hoje da minha operadora e foi, assim, calamitoso. Mas foi muito ruim, sabe? Então, cara, e aí que as pessoas ficam com esse que não funciona, cara, né? E você não vai ter isso com outros setores. Você não vai ter isso quando você for pedir uma pizza. Você não vai ter isso quando você for comprar uma passagem de avião. Você não vai ter em nenhum outro setor quando for alugar um carro. Por que na saúde a gente dá, né, tão capenga e tão atritosa? Exato, cara, mas é muito atrito, assim. E aí... Aí o paciente usa uma vez, não funciona, usa duas vezes e acha que a tecnologia está furada. Mas não, é porque não foi investido recursos, inteligência, porque a tecnologia é para ser muito bom, cara. É para ser muito bom. Do contrário, por outra ponta, eu uso, já teve aqui no podcast, a Meg, não sei se você conhece, que é uma wallet de pagamento, toda a interface só via WhatsApp. Então, você faz o Pix ali, coloca o seu dinheiro ali e aí, tudo que você faz via Pix ou via boleto, a interface é o WhatsApp. Porque tem um agente, tem um gerente de banco ali, que é um agente de IA, resolvendo tudo para mim. Ah, conheço sim. E funciona muito bem, cara. E funciona muito bem. Aí você fala, não, mas porque é fintech... Não, o que a gente ainda não chegou no problema, na subjetividade da saúde. A gente está falando de burocracia. A burocracia ainda... nem a burocracia a gente está conseguindo resolver. Isso talvez retoma lá aquele primeiro ponto nosso da conversa. Será que estamos investindo? Será que a gente acredita de fato que isso traz mais experiência para o paciente? E a cabeça, recentemente, foi muito interessante isso, falando para os alunos da nossa imersão da SD Escola de Negócios, que uma coisa que eu abomino é o bingo da marcação de consulta. Você já tentou marcar uma consulta? É um bingo. É um bingo. Ah, não, eu posso terça à tarde. Não, terça à tarde o doutor não pode. Ele pode quarta. Aí você fala, mas que horas que ele pode? 4 às 5. Ah, não, às 5 não posso, eu posso às 3. Não, 3 não tem. 3 só tem na sexta. Aí depois de 10, 15 mensagens, bingo, achou a solução. Não, isso considerando que você já sabe qual médico você quer ir, né? Então, agora sim, aí todas as vezes eu prometo que eu faço todas as minhas jornadas. Eu vou no GPT e falo personalizado. Eu pego o nome do médico, falo assim, crie um tutorial de agendamento usando o Google Agenda para eu receber um link. Aí ele cria um tutorial para mim, eu copio e colo na secretária. E falo assim, para a gente evitar essas trocas de mensagens desgastantes, eu sugiro que você implemente aí o Google Agenda. É gratuito, só seguir esse tutorial. Que ótimo. E assim, eu faço isso. Mas pergunta aí, na próxima vez, pergunta se implementa. Eles costumam até olhar de cara feia porque você está sugerindo. Mas enfim, o que eu quero dizer? O atrito é muito grande porque falta o olhar de levar para o paciente. Quando eu estava explicando
isso para os alunos, uma pessoa falou assim, mas isso não vai dar mais trabalho? Por quê? Porque tinha que criar o Google Agenda, ainda não estava automatizado, né? Porque depois pode automatizar, mas o começo é sem automatizar. Isso não vai dar mais trabalho? Eu falei, mais trabalho para quem vai dar? Para quem? Para o paciente, com certeza não. Mas para o seu funcionário, para a secretária vai. Agora, se eu fosse você, falava com ela assim, ó, aprende isso aqui e implementa, porque se eu aprender, pode ser que eu fique sem você. Pode ser que você não tenha mais utilidade aqui. Então, mostra para a secretária que se ela não aprender como mandar e fazer um agendamento via link, provavelmente eu não vou precisar dela. E aí você ganha a confiança dela. Agora, se o médico não pensar, mas trabalho para quem, né? Então, é isso. Provavelmente, para você estabelecer esse processo, vai dar mais trabalho. Mas quem que você quer pôr no centro? Você quer a experiência do cliente. Né? Exatamente. Mas agora, o outro produto, Nuve. Nuve veio a partir da observação de alguns problemas. Né? O primeiro, a gente já conhece bem, a falta de integração e de estrutura dos dados de saúde. Né? Como que a gente pode dar um programa inteiro para falar sobre isso. Mas pegando um pedaço da origem desse problema, porque a minha teoria, a minha visão é de que todo dado de saúde nasce numa conversa. Nasce numa conversa entre o paciente e o médico. Depois aquilo vai virar um procedimento, vai virar um exame, vai virar uma prescrição, vai virar um monte de coisa, vai para o prontuário, mas tudo nasce numa conversa. Então, o que Nuve faz? A gente se propõe a escutar essa conversa, trazer o dado, estruturar, entender profundamente o que está acontecendo ali e tirar a parte burocrática administrativa do trabalho médico. Tem vários artigos que mostram que mais ou menos metade do tempo médico é registro, pedido de exame, atestado, relatório, laudo, escrever. Metade do tempo médico é escrever. Então, a gente quer tirar o teclado do consultório e deixar Nuve escutar a consulta e fazer a documentação clínica para o médico. Desde o início, o registro no prontuário, até a emissão de qualquer pedido. Prescrição, pedido de exame, atestado, relatório, laudo, o que for. Perfeito. Esse é um modelo que está bastante sendo, assim, talvez seja... Eu comparo é a telemedicina de 2024. Vez, né? A bola da vez, né? A telemedicina, a gente, lá em 2020, surgiram várias plataformas, agora a gente está com escribas, né? Que faz a transcrição e a estruturação do laudo através de inteligência artificial. Sim. Sem dúvida nenhuma, eu costumo falar que... Eu vi você falando isso. Daqui um ano, se o paciente que chegar no médico e ele estiver lá, digitando no teclado dele, não olhando o paciente vai falar, não, mas esse método tá desatualizado, das antigas, né? Esse método das antigas. Vai ser igual ele tá com uma máquina de escrever ali. Né? Vai ser, cara. Engraçado, ontem eu acho um ano otimista. Espero que você esteja correto. Não, eu tô falando pros early adopters. Eu acho que porque o médico tá nos escutando hoje. Provavelmente não conhece. Se você não conhece uma solução de Scribe... Tá atrasado já. Você tá atrasado. Tá atrasado. Porque se nunca ouviu falar, tá atrasado. Nossa, porque resolve muito a vida, é muito bom. E é muito eficiente, muito bom. É muito assertivo. E não é possível que... e aí... Vai dar um pouquinho de trabalho no começo pra você aprender? Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas... Vendo ontem, até um videozinho desses que passa pela nossa vida, né? Chamaram numa escola de medicina, você viu esse? Não vi não. Um professor, uma escola de medicina, assim, com todos sentados, cada um com seu laptop na frente, uma paciente do câncer com câncer. Aí falou assim, a gente quer saber como que a gente pode melhorar a experiência do paciente com câncer oncológico. Aí ela começou a falar. Aí todo mundo começou... Não olhava para ela e começou. Aí ela vai, levanta, fecha o laptop dos alunos, de um dos alunos, e fala assim: o problema é esse, ó. Pode começar olhando na minha cara. Começa olhando para mim, começa vendo o que eu quero, o que eu tô sentindo. Sensacional. Eu tô pouco me lixando pra sua evidência científica. Isso é uma obrigação sua. Agora, é uma obrigação sua me cuidar de mim de uma maneira que eu também se sinta cuidada. Que lindo. Eu vou te mandar depois. Você só teclando, não olhando para mim,
você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Exato. Se você não gosta de pessoa, escolha outra profissão. É. Fala desse jeito. Pô, tem até umas áreas da medicina que dá para fazer também. Pode ser, sempre tem, né? Agora, com certeza, e tem muitos artigos mostrando que preenchimento de papéis, né? Além da relação médico-paciente, né? Gera um estresse muito grande. Agora, como que você imagina que esse mercado vai se consolidar? Como que vocês estão enxergando esse mercado aí no futuro próximo? Eu acho que eu concordo com você. Tem muita. É a bola da vez, é uma das oportunidades. É um low hanging fruit, né? Que eles falam. É uma oportunidade fácil de extrair valor da IA. É bastante tangível. Também acho que em breve vai ser normal você entrar num consultório e tá acontecendo dessa forma. Porque hoje, do jeito que você fica na dúvida quem está trabalhando para quem. Se é o prontuário que trabalha para o médico ou se o médico trabalha para o prontuário, né? Ele fica ali gastando o tempo dele. E tem um custo, a gente calculou o custo disso, é muito interessante. Se você pegar 50% do tempo médico, vezes 562 mil médicos no Brasil, vezes 361 mil, que é a renda média do médico brasileiro, isso dá 100,1 bilhões por ano. É o que o Brasil paga para o médico escrever. 100,1 bilhões. Como que repete a conta? 50%, que é o tempo, de 361 mil, que é a renda média anual do médico, vezes 562 mil médicos. 100,1 bilhões. A gente paga para o médico escrever. A gente sabe a qualidade do que sai, né? E muitas das vezes está escrito NDA. Está escrito Z00 no CID, né? Que significa consulta médica. O CID mais comum, você vai em qualquer operadora. Pergunta, qual que é a doença mais comum? Olha o CID aí. Primeiro lugar vai estar Z00, que é consulta médica, não significa nada. Por quê? Você teve alguma aula de CID durante a faculdade? Não. Também não. Não conheço ninguém que teve uma aula de CID durante a faculdade. A gente não sabe usar o CID. A gente decora meia dúzia de código e usa aqueles... Porque foi feito para ser chato e difícil também, né? Complicadíssimo. É um emaranhado de trocentos mil códigos que a gente não você acha o mesmo código de pneumonia em 4 lugares diferentes. Então, assim, ele é feito para ser confuso mesmo. Ele Perfeito. Não ajuda. E como que está sendo o go-to-market? Quem que paga? É o médico? São instituições de saúde? A gente foi primeiro porque eu acho que não existe um B2B nessa história. É um B2B2C. Né? Se o médico não se encantar pelo produto, se ele não quiser usar, se ele não entender que aquilo gera valor para ele, não tiver felizão, eu acho que fica um negócio... Aí eu viro um prontuário e viro um negócio goela abaixo que vai ser uma dor de cabeça na vida dele. Eu quero que ele seja feliz em usar a nuvem. Então, a gente decidiu primeiro testar essa produtização e essa monetização em quem é o maior beneficiado, que é o próprio médico. Hoje o app está disponível para app, no Google Play, Apple Store, web e extensão do Chrome. Então, ele pode usar no computador, pode usar no celular, pode usar onde ele estiver. E o Nuvem tem um diferencial importante também, que a gente está batendo bastante nessa tecla, que é, como eu te mostrei aqui, a gente gera o documento. Assim como você faz a prescrição, pedido de exame no Memed, no Amivo, a gente faz não só a gravação e a transcrição da consulta, como todos os outros escribas fazem, mas a gente vai até o final, do início da consulta até a entrega do documento para o paciente. Então, isso só a Nuvem que faz. Então... E vocês, como que vocês acreditam? Isso é complementar ao prontuário, né? Sim, é complementar, e eu acho que isso até pode trazer um abalo nesse setor, porque é o seguinte, a gente identificou alguns médicos que estão usando o Nuvem como um prontuário. Porque ele entendeu que ele faz o registro clínico, ele faz a prescrição, ele faz tudo. Então, ele precisa do prontuário para quê? Para faturar a consulta? Para agendar a consulta? Ele faz a agenda com o Google. Ele fatura por Pix, entende? Então, tem uma nova geração de médicos nascendo aí. A gente conheceu alguns médicos recém-formados. Conversei com um cara que ele era um nômade digital, inclusive, atende em vários lugares. Ele carrega no bolso Nuvem, e Nuvem é o prontuário dos pacientes dele. Então, você registra ali depois para ele recordar, para ele... Fica o histórico. Fica o histórico. Porque também é uma diferença. Vários escribas, eles não identificam o paciente. Ele pega o áudio e devolve o texto. Justamente pensando como um anexo do prontuário. Eu vou usar para o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu estou substituindo aquele Word em que os médicos muitas vezes gravam ali a consultinha modelo dele. Ele vai lá dar um Ctrl-C e Ctrl-V e edita o que teve de diferente. Perfeito. Então, muitos escribas estão fazendo esse papel. A gente quis, desde o início, primeiro, identificar
bem o médico, né, tem toda a segurança, integração com o CFM e tudo mais, mas identificar o paciente também, porque eventualmente esses dados podem ficar disponíveis para o próprio paciente, para ele ter acesso aos seus diagnósticos, ao seu medicamento em uso, ao seu histórico. Então, é importante para a gente identificar o paciente. E esses dados estarem estruturados em formato interoperável, me abre também portas para outros modelos de negócio no futuro, certo? Então, se uma operadora usa e eu tenho o dado todo estruturado, codificado, com terminologias... Mas aí tem uma responsa a mais para você aí, que é a LGPD, né? Porque você vai controlar, você vai ter os dados desse paciente e ter isso... Como é que vocês estão trabalhando com isso? A gente investiu primeiro num escritório especializado em LGPD para adequar a nossa política, então a gente está em compliance, a gente olhou para isso. E não só isso, a gente olhou também para a questão de segurança. Eu contratei uma empresa de pentest, né, que faz testes de penetração para buscar vulnerabilidades nos nossos sistemas e sempre acha, né, eles nunca... Ninguém passa ileso por um tipo de teste desse. A gente trouxe uma empresa, inclusive, com competência internacional para fazer isso. E todas as recomendações que eles deram, a gente corrigiu. A gente estava bem, mas tinha alguma coisinha ou outra e a gente corrigiu tudo. Então, a questão da segurança e da privacidade, a gente olha com muito carinho para isso desde o começo. Cara, sua história aí é inspiradora, velho. Obrigado. Parabéns, continua nessa pegada aí que você... E a gente vê muita consistência no seu trabalho, na sua pegada, né? E por mais que hoje você esteja trabalhando nessa ponta, no fundo você ainda tá ali, a atenção primária, você ainda tem esse propósito, né? Você me contava que atende pacientes até hoje, né? Sim. Eu tenho alguns pacientes que estão comigo há mais de 10 anos e eu não quis deixar de ser médico, né? Então, acho que uma coisa ajuda a outra. Eu ser um cara da tecnologia me ajuda a ser um melhor médico e eu ser um médico me ajuda a ser melhor na tecnologia. Então, não vou abandonar a medicina de família, não, porque eu amo. É isso aí, cara. E a gente precisa de médicos assim, médicos polivalentes e médicos com propósito para a gente trazer a inovação para a saúde, quebrar a barreira, né? Já chegou no marketing, mas passar do marketing e vir para vendas. E eu acho que a gente tem que abraçar, né, Lourenço, porque você é um grande divulgador desse universo e admiro o seu trabalho também, acompanha há um grande tempo, mas a gente tem que participar desse processo, porque senão a gente deixa na mão de pessoas que não entendem nada de saúde. Né? Às vezes, se deixar na mão só da tecnologia, os caras fazem da cabeça deles e não vai resolver a nossa necessidade, não vai ficar do jeito que a gente precisa. Então, quem tem que tomar as rédeas desse desenvolvimento e fazer a coisa acontecer somos nós. Sensacional, isso aí. Obrigado pela sua audiência aqui, obrigado pela sua presença aqui, e a audiência eu tenho que agradecer para você. Obrigado. Valeu, pessoal, obrigado e até a semana que vem. Valeu.